Pesquisadora Maiara Balestro deu uma entrevista para o nosso querido Pedro Zambaida no quadro Meteoro Repórter e contou um pouquinho da história do Brasil Paralelo e falou também aí das suas produções. Vamos ver como é que foi essa entrevista? Bora lá! Pedro, você entrevistou a Maiara, eu achei excelente a entrevista. O pessoal pode ver a entrevista inteira depois, mas você vai destacar um trecho aqui pra gente. Conta pra nós. A gente vai contar um pouco como é que a Brasil Paralelo chegou no tamanho que ela teve, qual que foi a produção que viralizou deles, que jogou eles nos holofotes. E adivinha, Sofia? É negrando a ditadura militar. Que surpresa! Que surpresa! Se pegar outro corte assim, somar, entender o que tá rolando, o pessoal já sabe por que aconteceram essas coisas. Mas olha só, Maiara explica, e aí eu resgatei primeiro uma reportagem crítica e as resenhas, inclusive, puxando o saco desse documentário na época. Mas olha só o que a Maiara falou, vamos lá. Agradeço o convite, né? Primeiro, boa tarde a todos que vão acompanhar. E sim, tá tudo bem? E é isso. Tá certo. Maiara, você fez uma pesquisa da BP, na verdade é tanto a sua tese de mestrado quanto o doutorado, né? Você está pesquisando eles há algum tempo, e aí eu li duas entrevistas suas, né? Uma para a revista Fórum e outra para o Intercept Brasil, e você falou que sofreu perseguição, inclusive você mencionou um dos influenciadores deles que teria feito essa perseguição. Como é que você vê a situação da BP hoje, Maiara? Porque, por um lado, eles estão sendo cada vez mais denunciados, mas, por outro lado, eles estão diversificando muito as ações deles. Como é que você vê a situação desse grupo hoje? Olha só, Pedro, sim, eu pesquisei a Brasil Paralelo em 2019, quando eu comecei o meu mestrado, né? Fiz a pesquisa em 2019 e acabei a pesquisa em 2021. Dentro desse processo de 2019 a 2021, eu organizei um e-book com um colega do mestrado sobre a ascensão das novas direitas, sobre a ascensão do neofascismo, sobre a ascensão do bolsonarismo. E no final de 2020, para início de 2021, eu recebi, não só eu, mas como outros colegas que participaram do e-book, receberam uma notificação extrajudicial da empresa Brasil Paralelo. E dentro dessa notificação, eu escrevi um artigo coletivo com um colega meu, que na época também era mestrando da UFBA, sobre a relação da Brasil Paralelo com a extrema-direita. E nesse momento, né, nós recebemos essas notificações extrajudiciais e percebemos que ali havia um modus operandi da Brasil Paralelo atuar perseguindo pesquisadores, perseguindo professores, as próprias instituições públicas. Então, a gente começou a compreender esse movimento, não apenas da Brasil Paralelo, mas também, né, a gente estava passando, lembrando que estava passando já por um processo de ascensão das novas extremas-direitas, mas também dentro do próprio bolsonarismo. Então, eu recebi essa notificação extrajudicial com esses colegas e foi, assim, foi bem espantoso na época, porque eu até então era uma jovem pesquisadora, começando a carreira acadêmica, e ter recebido essa notificação extrajudicial fez com que a gente pensasse que a gente estava passando por um momento difícil na época e nós precisávamos ter uma rede de apoio, né, para poder entender como que atua, né, como que a própria Brasil Paralelo faz esse assédio jurídico, né, e para que faz, né, e para quem faz. Então, ter recebido essa notificação extrajudicial, na época deu um certo medo, assim, eu fiquei com muito receio, né, porque vários fatores, mas ali a gente viu que a Brasil Paralelo tinha toda uma rede, um engajamento para poder mandar essas notificações extrajudiciais, né? Então ali a gente já viu um segundo movimento de uma empresa dentro de um cenário, né, mais amplo sobre as extremas direitas, que estavam se fortalecendo. Então, esse fortalecimento da Brasil Paralelo, a Brasil Paralelo ela surge em 2016, mas ela começa a se fortalecer no primeiro momento que tem o primeiro ano do Bolsonaro, né, ou do bolsonarismo. Então, a Brasil Paralelo ela começa a se fortalecer ali em 2019, uma das primeiras produções de cunho, vamos dizer assim, histórico da Brasil Paralelo, que é fenômeno no YouTube, né, que é o 1964, Brasil entre Armas e Livros,
O documentário Então, negacionista de 64, né? Eu assisti. exatamente, é um documentário negacionista que tenta negar ou que tenta trazer uma história alternativa, né, para as pessoas. Então, a Brasil Paralelo, ela tem esse fortalecimento ali em 2019. Aí você me pergunta, né, hoje, né, como que está a Brasil Paralelo? Eu acho que a Brasil Paralelo, ela passou entre 2019 até o momento atual um processo de radicalização. No mesmo momento que tem um processo de própria radicalização do bolsonarismo, a Brasil Paralelo também ela passa por um processo de radicalização e radicalização dentro desse contexto mais local e global da ascensão dessas novas direitas. Então, a partir desse momento que tem esse processo de radicalização, a Brasil Paralelo, né, na minha dissertação do mestrado, eu falei sobre isso. A Brasil Paralelo, ela atua como um dos principais braços dessas novas extremas-direitas. Sofia, você assistiu esse documentário? Eu assisti. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E aí você leva em consideração, no outro corte a gente falou de financiadores, presença de Hélio Beltrão, a gente pega a presença do Olavo de Carvalho, que é ator principal desse documentário. É muito claro o objetivo deles. E eu quero ressaltar uma coisa que saiu na época. Teve veículo, não é veículo de extrema-direita, teve veículo que cobre cinema, inclusive passando pano para esse documentário. Então, vou resgatar algumas matérias da época, tá? Vamos começar aqui pelo portal UOL. 1964, Brasil entre armas e livros, o que o filme ameniza, o filme que ameniza a ditadura tenta mudar. Que é uma matéria mais crítica do UOL, dizendo que o documentário é revisionista. O Leonardo Rodrigues que assina. Documentário 1964, Brasil entre armas e livros, vem causando polêmica na internet. Não é polêmica na internet, meu querido, é negacionismo histórico, chama-se. Por traçar uma perspectiva alternativa sobre o conturbado período da ditadura militar brasileira. Dirigido por Felipe Varelim e Lucas Ferrugem, do site Brasil Paralelo. O filme defende, entre outros pontos controversos, que havia uma perigosa ameaça comunista e que a censura e a repressão não foram tão severas como contam os livros de história, escrito por pessoas contaminadas por ideais de esquerda. Para traçar uma nova versão da história, a produção, que é independente, tem apoio de conservadores do presidente Jair Bolsonaro, ouviu filósofos, olha aí os caras chamando o Olavo de Carvalho de filósofo, ouviu filósofos, pesquisadores, jornalistas e historiadores, como Olavo de Carvalho, William Vac, Luiz Felipe Pondé. Cercado de controvérsia, o filme foi alvo de protestos essa semana e teve o lançamento cancelado pelo Cinemark, a maior do país, que se recusou a exibir um filme considerado mídia partidária. Os produtores, no entanto, negam que o documentário seja um manifesto pró-ditadura e afirmam que a narrativa é fruto de extensas pesquisas bibliográficas livres de qualquer sinal de verniz ideológico. Quais que são os 5 pontos mentirosos da publicação? Havia uma ameaça comunista em 64. A teoria revisionista do documentário bate na tecla de que precisamos analisar os fatos pelo prisma da época, que tinha como pano de fundo as tensões da Guerra Fria. Apresentando documentos obtidos dos arquivos do STB, Serviço de Inteligência da antiga Tchecoslováquia, o filme defende que a esquerda brasileira orquestrava um golpe sob influência de agentes secretos no país, com o aval da União Soviética. O presidente deposto, João Goulart, estaria sendo usado de fantoche pela esquerda ao se aproximar de China e Cuba, com aval do cunhado, o revolucionário Leonel Brizola, e do comunista Luiz Carlos Prestes. Segundo o filme, no início dos anos 60, Prestes se reaproximou do governo soviético para tentar implantar o regime comunista no Brasil, 3 décadas após o levante da intentona. Eu queria muito que essa teoria da conspiração fosse verdade, que a esquerda fosse extremamente organizada nesse ponto, né, Sofia? Mas, infelizmente, não foi isso. É aquela famosa frase, né? Coisas que reaças falam que seriam boas se fossem verdade. Aí eles suavizam, né? Militares não queriam assumir o Brasil. Com a crise política e econômica que precedeu o golpe militar, nas entrevistas do documentário ele é citado tanto como golpe como revolução. O chamado Movimento de 64 foi encabeçado não por militares, mas por civis com apoios de diversos setores da sociedade, incluindo a igreja, a OAB, a imprensa e a população. Os líderes eram principalmente governadores de estado insatisfeitos com o governo Jango. Cara, é muito lindo, né? Esse mito que o militar bonzinho, do militar de boas intenções que foi usado por essa burguesia. É quase, tipo, sei lá, uma fantasia da Disney, né?
relativização da repressão e tortura, e também tem aqui que a censura era tímida. Gente, quando a gente fala de censura na imprensa e na ditadura, tem muita gente que acompanha o Meteoro que é mais nova e às vezes não chegou nessa aula de história ou não memorizou tanto. Não era só que os artigos eram censurados, tá? As redações de jornalismo, você pode perguntar para qualquer pessoa que viveu na época, até alguns que debandaram depois para o bolsonarismo. A censura era feita com um censor dentro das redações. A censura nunca foi tímida. E, obviamente, esse documentário não toca nesse ponto. Tinha um funcionário do governo federal para censurar qualquer artigo que fosse contrário ao regime. Era isso que a galera estava vivendo na época. Não o Alexandre de Moraes aqui tomando decisão contra a matéria de extrema-direita. Não era isso, era muito mais pesado. Então é um documentário repleto de negacionismo. E aí me surpreendeu muito, Sofia. Primeiro, a gente tem a nota da época do Cinemark, que caiu na besteira de exibir esse documentário, e aí depois teve que se retratar nessa nota safada. O Cinemark, que, aliás, foi provavelmente a única rede grande de cinemas que tentou romper o isolamento na pandemia. Não sei se você lembra disso. Já abrindo sessão, fazendo esse tipo de coisa. Aí o Cinemark viu que pegou mal e soltou uma nota, aí depois de exibir em sessões de pré-estreia o documentário 64, Brasil entre Armas e Livros, dizendo o seguinte no comunicado oficial reproduzido aí do Correio Brasiliense. A rede Cinemark é uma empresa que não se envolve em questões político-partidárias. Por padrão, não autorizamos em nossos complexos a divulgação de mídia partidária, tampouco eventos de cunho político. Um erro de procedimento em função do desconhecimento prévio do tema do evento de domingo acabou permitindo equivocadamente a realização do mesmo. Reforçamos que não apoiamos organizações políticas ou partidos e não tivemos qualquer envolvimento com a produção deste evento. Então, o Cinemark promoveu um evento da BP nas suas salas. Mas não foi só isso. Um site que eu respeito muito, que é feito por gente de esquerda, o Cinema com Rapadura, deu nota 8 para o documentário da Brasil Paralelo. Eita, essa eu não sabia? Essa me pegou de surpresa. Pesquisando. Uma matéria que é assinada pelo João Vitor Barros. É importante trazer essa denúncia. Não é um ataque ao Cinema com Rapadura, é para vocês verem o que vocês passaram, cara. Porque assim, isso passou. Documentário de iniciativa da Brasil Paralelo se equilibra na linha tênue da história e coloca ainda mais em xeque a existência da imparcialidade. Se equilibra. Vamos ao texto. Quid est veritas, traduzindo do latim, o que é a verdade? A famigerada pergunta de Pilatos a Jesus no momento do interrogatório do homem que estava injustamente sendo condenado à morte repercute até os dias de hoje. O cara que escreveu isso aqui é de direita. Um olhar, se for o Grupo Brasil Paralelo busca trazer, no mínimo um olhar mais profundo para o delicado período da ditadura militar com o documentário 64. As produções da BP são inegavelmente muito bem feitas e tecnicamente competentes, com trabalho iniciado em 2016. A iniciativa busca apresentar uma visão histórica do país, não muito comentada na academia brasileira, e o seu trabalho mais recente se aprofunda no período da ditadura militar, que teve o seu pontapé em 64. O documentário não se prende apenas ao Brasil, vide que todo o ocorrido é muito mais complexo do que apenas os fatos que aconteceram aqui. A narrativa começa desde a Segunda Guerra Mundial e vem apresentando ao longo dos anos todas as influências de ambos os lados. E aí, o resenhista do Cinema com Rapadura justifica uma série de mentiradas, sendo que assim, os caras falam da Tchecoslováquia, do Luiz Carlos Prestes, e não falam das fragatas americanas que estavam na costa do Rio de Janeiro para bombardear o Brasil se o Brasil não depusesse o Jango. Esses laços internacionais não estavam nesse documentário, né, Sofia? E o cara aqui do Cinema com Rapadura falando bem do filme. Eu não conheço esse autor, não posso falar nada sobre ele, mas difícil esse texto. Difícil esse texto. E o que acaba explicando por que a Brasil Paralelo faz tanto sucesso. Ela foi relativizada, Sofia.
Ela foi relativizada. É um vídeo bonito, é um vídeo com uma boa iluminação, é uma produção de ponta. E aí a galera caiu nos papos de uma galera que tá dizendo que a Maria da Penha é culpada pela agressão que ela sofreu. Ou que a agressão nunca ocorreu, que realmente era verdade, que entrou bandido na casa e qualquer coisa do tipo. É isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se eu falei demais. O que você achou, Sophie? Ela tá chocada com o Cinema com Rapadura publicou essa resenha. Não, eu acho que assim, não dá pra gente falar da Brasil Paralelo como uma questão que deu certo, sabe? São vários pontos, são vários fatores que levam. Essa questão de ser relativizada é uma delas. A questão de a esquerda achar que todo mundo sabe que a Brasil Paralelo e na verdade não é verdade, é outra. A gente muitas vezes na esquerda, e sim, gente, o Meteoro é um canal de esquerda, tá? A gente não esconde isso de ninguém. As pessoas às vezes acham que, não, todo mundo sabe que é a Brasil Paralelo. Cara, a maioria das pessoas não tem noção que é uma produtora de extrema-direita e a gente tem que começar a lidar com isso, e por isso é importante falar abertamente, é uma produtora de extrema-direita. A questão visual, sim, tipo, desculpa, os valores de produção que eles têm, isso passa uma credibilidade. Passa. Não adianta fazer de conta que não faz diferença. Faz diferença e muita. E agora e também eles têm uma estratégia de marketing absurdamente agressiva e agora estão se infiltrando nas escolas e universidades. Então, tipo, cara, isso tem que ser parado porque senão não vai ter salvação. O país não vai ter salvação. E a gente tem que cortar na própria carne, tá, queridos? Eu gosto do Cinema com Rapadura, mas assim, erraram. Erraram feio, tá? Isso aqui tá errado. E assim, se a gente não olhar. Volto a dizer, no outro corte a gente falou do financiamento. O financiamento não tá vindo do bolsonarismo louco, tá vindo de um cara que é bilionário. Tá vindo do outro que é filho do ministro da ditadura. Não é à toa que essas coisas estão acontecendo. Enfim. Acho que é isso, Pedro. Mais alguma coisa para adicionar? Não, acho que eu já assustei vocês hoje o suficiente. Pessoal do chat, já voltamos a dar tchau para vocês.